alunos da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Exercitando. Eu sou o professor Kim Raoni, de Educação Física, e vamos agora fazer aí a correção das nossas questões. Muito bem, pessoal. Então, ontem, nos dias anteriores, vocês têm acompanhado aí as questões, o início das correções, e hoje nós vamos ver a correção das questões de Educação Física, tá bom? Então, vou mostrar para vocês, depois vocês vão respondendo aí no chat. Então, a primeira questão é a questão 11, que diz assim: o tecido ósseo é um tipo especial de tecido conjuntivo, formado por 3 tipos básicos de células. Dentre estas, a que possui como função principal secretar os componentes da matriz orgânica é o letra A, osteoblastos, letra B, osteoclastos, letra C, osteócitos, letra D, osteônios, letra E, osteopenia. Então, o que vocês responderam aí para essa questão? Lembrando que esse conteúdo é referente aí ao conteúdo sobre a relação do sistema ósseo, do esqueleto humano, com a prática de exercícios físicos. E aí nós fizemos aí uma breve revisão sobre esses conceitos biológicos, tá bom? Então vamos ver no chat o que vocês responderam, começando aí com a Júlia, que respondeu letra A. Eu acho que ali a Rita também respondeu, a letra A. Pedro Isaac, letra A. Gabriel, letra A. Bárbara também respondeu a letra A. João Vitor, letra A. Luana, letra A também. Então dá para ver aí que o pessoal está começando a ficar mais no consenso, ali na alternativa A. Será mesmo que é essa a questão, a resposta mesmo? Vamos ver a Cleise Kelly, letra A. Vamos lá, pessoal, vamos lá, participando aí no chat, tá bom? A gente espera que vocês já tenham respondido isso logo lá no primeiro dia, na segunda-feira. Então é só trazer a resposta e colocar aí no chat pra gente. A Luísa, letra A. Jenny, letra A. Fernanda, letra A. Yasmin, letra A. João, Fernando, letra A. Luísa, letra A. Sabrina, letra C. Darlan, letra A. Quem mais? Quem mais responde? Vamos ver aí. Será que é mesmo a letra A? Ou a letra B ou a letra C? Quem escolheu aí uma letra diferente? Júlia Cristina, letra A. Thalita, letra B. Olha aí, a Thalita foi num rumo diferente, Vamos ver quem mais. Sabrina ali escolheu a letra C, Júlia Cristina, letra A. Francisco, letra A. Caroline, letra A. Wagner, letra A também, E o Everton? O Everton escolheu a letra B. Rafaela, letra A. Yasmin, letra A. Alguém mais? Se não responderem mais, então vamos para o gabarito da questão. Apareceu ali mais um, que é o Brandson, que respondeu a letra A. Ok, pessoal. Então agora vamos ver aí a nossa resposta da questão 11. Quem escolheu a letra A acertou, a alternativa correta. Pois os osteoblastos, que é a alternativa A, os osteoblastos possuem como principal função
a síntese dos constituintes da matriz orgânica. Eles são essenciais para a formação do osso, bem como para sua remodelação e reparação. Então eu trago para vocês aqui, só para a gente ter maior esclarecimento dessa resposta, uma imagem onde a gente observa o quê? A gente observa aqui as estruturas que compõem o tecido ósseo. Então nós temos aí as células do tecido ósseo, que são compostas pelas seguintes células: os osteócitos, os osteoblastos, olhem só a forma que eles têm, né? Os osteoprogenitora e os osteoclastos, mas os principais são esses três aqui: os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Cada um tem uma função respectiva no tecido ósseo para formar o osso, ok? E aí nós temos ali em cima a estrutura de um tecido do osso, né? Então os osteoblastos são aqueles que são responsáveis por formar a matriz óssea, a parte orgânica. Os osteócitos são aqueles que mantêm o tecido ósseo. Então eles criam essa estrutura rígida, né, do tecido ósseo, mineralizada. E os osteoclastos, eles reabsorvem o osso. Então ali tem um errinho, né, onde está repetido ali os osteoclastos, que tem a função de fazer a limpeza, né, a faxina do osso, removendo aquelas células que já estão mortas ali e garantindo assim uma renovação do tecido ósseo. Ok? Então, essa é a resposta aí da nossa questão 11. Espero ter esclarecido para vocês. E vamos agora para a nossa questão 12, a segunda questão de educação física. Durante uma partida de tênis, a transferência de energia do impacto da bola na raquete atinge com toda a força a articulação do cotovelo, em alguns casos, gerando lesão nessa área. Pelo fato de possuir uma cavidade articular altamente lubrificada e capacidade de deslocamento em um único eixo, essa estrutura é conhecida como uma articulação sinovial do tipo, letra A, poliaxial, letra B, biaxial, letra C, uniaxial, letra D, sindesmose, letra E, suturas. Então aí nós temos as alternativas A, B, C, D e E. E agora vamos para as respostas. O que vocês escolheram aí, pessoal? Não vale chutar. Essa questão já é uma questão com um peso um pouco maior, né? Ela já tem um nível de complexidade um pouco maior, mas que se vocês acessarem lá no caderno digital, vocês vão encontrar conteúdo referente a essa questão. Então nós temos aí conteúdo relacionado à articulação, né? A anatomia da articulação do corpo humano. E vamos ver o que vocês estão respondendo aí no chat, tá bom? Começando com o Darlan. Cadê? Passou ali. Darlan, que respondeu a letra C. Ok. Gustavo respondeu a letra B. Júlia Cristina, letra C. Tiago, letra C. Yasmin, letra C. Brandson, letra C. Everton, letra C. Vitória, não respondeu. Gabriel, letra C. Júlia, letra C. Yuvan, letra C. Sabrina, letra B. Rubiane, letra C. Alan, letra C. Kelly, letra C. Brandson, letra C. Jamile, letra C. Luísa, letra C. Fernanda também respondeu a letra C. E a Thaís também a mesma resposta, a letra C. Certo? Vitor também continua na letra C. O pessoal está firme e forte aí, né, apostando que a alternativa C seja a alternativa correta. Será mesmo?
Já deram uma olhada lá no caderno digital, pessoal? Deem uma lida. Será que é essa a resposta mesmo? Mas não vale chutar, hein? João Vitor, letra C. A Ana Teresa, letra C. Juan Carlos. Confia, prof. Tá certo. Júlia, letra C. Kailane, letra C. Jenny, letra C. Tudo bem, pessoal? Estou gostando de ver a participação de vocês aqui nesse chat, hein? Está muito bem. Vitória, letra C. João Vitor, letra C também. O pessoal está indo aí direto na letra C, né? Natália, também na letra C. Alternativa C. Wagner, letra C. Livson, letra B. Andrea, letra C. Ivana, letra C. Ana Terezinha, já respondeu, não foi, Ana Terezinha? Letra C. Ok, mas está valendo. Muito bem, pessoal. Então vamos ver aí qual é a alternativa correta. Quem respondeu a letra C acertou. O cotovelo é um conjunto de 3 articulações, sendo a maior delas a articulação húmero-ulnar, que é essa aqui do nosso ombro. Essa articulação húmero-ulnar é a articulação do nosso ombro. De acordo com a amplitude de movimento, essa estrutura pode ser classificada como diartrose, ou seja, tem movimentos amplos, e também como sinovial, pois possui cavidade articular lubrificada com líquido sinovial. Então, diartrose são todas essas articulações que se movem bastante, tem bastante movimento. E sinovial é quando tem ali uma cavidade que é lubrificada por esse líquido. Segundo a forma das superfícies, é classificada como gínglemo ou trocleartrose, pois tem a forma de uma dobradiça, movimentando-se em um único eixo, ou seja, monoaxiais ou uniaxiais. Então, pessoal, eu trago para vocês aqui uma imagem para a gente entender melhor a articulação a qual a gente está se referindo. Fazendo aqui uma correção também, que a articulação que eu falei logo no início, na questão articulação húmero-ulnar, não é a do ombro não, tá, gente? Perdoem o erro, é a articulação do cotovelo. Tá? Então, nós temos aí um exemplo, né, a imagem da articulação húmero-ulnar. E nós vamos observar o seguinte. Olha só, é como se o cotovelo aqui estivesse dobrado nessa imagem aqui, ó. Tá? Então, a gente está vendo aqui como se tivesse o cotovelo, né, o braço dobrado. E aqui é a região do cotovelo. Então, essa é a articulação. E essa cavidade aqui é o que torna ela uma articulação sinovial. Toda articulação sinovial tem uma cavidade aqui onde fica encaixado uma ponta do osso. E aí, para poder não desgastar, essa articulação ela conta com um líquidozinho que lubrifica essa região aqui, fazendo com que o osso deslize sobre o outro sem irritar, tá bom? Quando há um problema na bolsa que secreta esse líquido, aí então começa a ter desgaste nas superfícies desse osso, gerando dores e inflamação. Então aqui a gente está vendo a mesma articulação, só que vendo com o braço esticado e na parte de trás, tá bom? Então essa daqui, ó, é a pontinha do cotovelo. Se vocês esticarem o braço de vocês, tocarem, essa é a pontinha do cotovelo aqui, tá? E observem que é por isso que ele tem um nome também de trocleartrose, porque ela tem uma aparência de uma dobradiça, tá bom? E essa daqui é a visão frontal do cotovelo, certo? Então, pessoal, essa é a correção das questões de educação física e eu espero que vocês tenham feito um bom proveito. Agora, fiquem também com a correção de língua espanhola com o professor René. Hola,
E aí, acabaram de ter uma excelente aula aí, as correções com o professor Kim, né? E agora o professor René, língua espanhola, saindo da educação física, pulando aqui no espanhol, não é isso? Muito bem. Hoje nós estaremos aqui com o Exercitando, trazendo aqui 2 questões que já foram passadas para vocês, né? Em língua espanhola. E eu espero aí que todos, olha, tenham feito essas questões e resultado positivo. Vamos lá então a nossa primeira questão em língua espanhola. Vamos lá? Olha, a questão 13, ela diz o seguinte: os fragmentos poéticos a seguir são de poetas hispânicos e possuem verbos regulares em destaque. Busque aquele cujo verbo se encontra no presente do indicativo. Então, o que nós temos? Vamos lá. Nós temos aqui as alternativas A, B, C, D, E. Todas elas é um fragmentozinho de um poema, às vezes até de um verso, de poetas do mundo hispânico. Eu peguei aí a Glória Fuentes, da Espanha, Pablo Neruda, do Chile, a Margarita Carrera, da Guatemala, Octavio Paz, do México e Nicolás Guillem, de Cuba. Bem interessante, é bom que vocês terminaram conhecendo poetas aí do mundo hispânico, né? Todos os verbos das 5 alternativas, eles estão em destaque, estão vermelho. Eu gostaria que vocês observassem cada um deles e atentassem para o que diz o enunciado da questão. E respondam, claro, já responderam. Vamos agora ao chat aqui, para ver a resposta de vocês. Bom, aqui nós temos a alternativa D, com o Brand, né? A Brenda, não é isso? Alternativa D. Muito bem. Quem mais? Mais alguma? Estou vendo aqui pelo chat muita gente, ok? O Vitor, alternativa D. Muito bem, Vitor. Alternativa D também, a Cássia. Parabéns, Cássia. Todo mundo aí, o estado do Amazonas em peso respondendo. Parabéns. Mais alguém? O Ivan, alternativa D. Está em peso aqui a alternativa D, né? E eu acredito que todos fizeram conscientemente. Muito bem, vamos lá, mais alguém? O Brendo aí, alternativa D. Opa, aqui a Luísa, alternativa D também, parabéns, Luísa. A participação, Rubiane, alternativa D. A participação de todos é excelente aqui para todos nós que fazemos aqui a educação. A Kailia, não é isso? Alternativa D. Parabéns. Bom, o que é hispânico? Uma pergunta. A palavra hispânico, ela concerne, ela abrange todos os países de língua espanhola. E eu vou até mais longe. O sul dos Estados Unidos, por exemplo, tem um peso enorme ali na língua espanhola. Então, podemos dizer que a língua espanhola e também a cultura espanhola ou do mundo hispânico está presente ali nos Estados Unidos. Quando falamos do mundo hispânico, são os 21 países que compreende, que tem a língua espanhola como língua oficial e até aqueles países, no caso os Estados Unidos, que tem uma forte cultura da língua espanhola dos hispânicos ali, ok? Então, os poetas aí pertencem ao universo hispânico. São poetas de países cuja língua oficial é o espanhol, e a cultura espanhola e hispânica está muito presente ali. Deu para entender aí o sinônimo de hispânico ou hispanismo? Muito bem. Então, o que eu percebi aqui nessa questão? Que a alternativa escolhida pelos alunos foi a alternativa D. Eu, sinceramente, eu não sei de nada ainda até esse momento, ok? Mas eu vou chamar aqui para vocês, realmente, qual que é a alternativa correta e vamos ver o comentário. Opa! Alternativa D, enhorabuena, felicitações. É isso aí, os alunos que estudam sabem, todos responderam corretamente. Alternativa D. Vamos ao comentário. Os 5 poetas mencionados, eles são mundialmente conhecidos. E aí eu digo para vocês, tem que conhecer os poetas do mundo hispânico, ok? Eles possuem uma literatura muito rica que vale a pena ser explorada. Em cada um dos versos poéticos, há um verbo destacado. Estava em vermelho, claro, né?
Todos eles são regulares. Eu escolhi versos, fragmentos, ok? Cujos verbos fossem todos verbos regulares, para não causar confusão na mente de vocês, claro. Ou seja, sem nenhuma alteração da raiz. O que compreende um verbo regular, segundo a aula que nós tivemos? É aquele verbo que a raiz está presente em todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os modos, ok? Bom, vejamos aqui, vamos adiante. O verbo aprender, na alternativa A, ele aparece aí, é um verbo regular, mas ele aparece aprendi, e aprendi não é o presente, está no pretérito indefinido, está no passado, não tem nada a ver com presente. Depois nós tivemos o verbo chegar, como que ele aparece lá no poema, no verso poético, chegará. Essa terminação, ará, vamos para o português, cantará, pedirá, visitará. Mesmo no português, a mesma desinência equivale ao futuro, futuro do indicativo, então não pode ser. Depois nós temos bolaban, a terminação aban, né, ela sempre vai denotar um passado, ou seja, o pretérito imperfeito para as narrações. E aí nós temos percibo, do verbo percibir. Vamos conjugar esse verbo. Em português, eu percebo, tu percebes, ele percebe. No espanhol, eu percibo, tu percibes, ele percibe. Eu percibo, está no presente do indicativo, que é a única correta, né? E a última, derrou, do verbo derrar, é passado, pretérito indefinido. Então, apenas, somente a alternativa D, ela satisfaz o enunciado. O verbo tem que ser regular e o verbo tem que estar no presente do indicativo. A alternativa D correta. Valeu, alunos. Enhorabuena, felicitações. É assim mesmo, ok? É mantendo o conhecimento, é estudando, é fazendo uma boa análise que você apresenta um resultado positivo. E isso, pessoal, vai levar vocês até onde? Ao Enem, claro, ao vestibular da UEA e chegar lá à universidade, ok? Continuemos assim, melhoremos. Vamos à outra questão, tem mais uma. Essa segunda questão, que é a 14, aqui do seu exercitando, diz o seguinte: observe os pronomes e complete as seguintes frases com os verbos irregulares, no presente do indicativo. Opa! Saímos dos regulares, agora vamos trabalhar com os verbos irregulares. E aí os verbos que eu apresento para vocês é o pensar, oír, volver, decir. Né? Vamos lá, o oír é o ouvir, volver, voltar, decir, dizer. O pensar é pensar mesmo. E todos os 4 verbos foram explanados na aula da semana passada, ok? E o enunciado da questão, aliás, as alternativas. Antes das alternativas, nós temos aí uma figura aí, né? Um casalzinho de namorado, feliz da vida e tal. Aí nós temos 4 frases. A primeira, es verdad que ir de vacaciones. Aí você vai trabalhar um daqueles verbos, ele está em ordem. E o primeiro é o pensar, claro, a primeira frase, o verbo pensar. Você vai trabalhar em que pronome pessoal? No tu, a conjugação dele, ok? A segunda frase, ahora una voz de fuera de la casa. Nós vamos jogar esse verbo, que é o verbo oír, na primeira pessoa do singular, yo. A terceira frase, los novios, refere-se à imagem que está aí, né? Los novios, muy felices de la fiesta. Estamos falando de los novios, claro, terceira pessoa do plural, ellos. O verbo aí é o verbo volver, que é o voltar, né? E a última frase, el niño siempre la verdad, verbo decir. Eu estou falando do menino, el niño, claro, terceira pessoa do singular, ele. Então, o aluno, para essa questão, vocês têm que ter um conhecimento de conjugação verbal, o que eu expliquei na aula passada. Então, conjuguem os verbos, cheguem aos resultados desses pronomes pessoais e apresente a alternativa correta. Vamos lá, o chat, então? Alguma pessoa aí participando? Sim, claro, o Pedro, a alternativa B. E aí, Pedro, tem razão? É a alternativa B mesmo? Vamos lá, Vitória, alternativa B. Ok, mais um. A terceira pessoa B, né? Nesse caso é o Juan, alternativa B. Parabéns, Juan. Enhorabuena. Felicitações. A Luísa, alternativa B.
Quem mais? Eu estou vendo bastante participação aqui no chat, pessoal. A Cássia, eu marquei a letra E. Ok, Cássia, mas você vai ficar com E mesmo ou vai mudar para B? Ou é a ou é a C? Pense bem, ok? A Vitória está apresentando aqui a alternativa B. Muito bem, pelo chat aqui, na geral, eu estou percebendo, assim como a Yasmin, que a maioria, a alternativa B, o peso maior está na B. Bom, eu não tenho certeza ainda, né? Mas vamos ver aqui o nosso gabarito. E aí, no gabarito é... Opa! Parabéns, alternativa B. Muito bem, alunos. Muito bem. Vamos ao comentário, então, para entender por que chegamos à alternativa B. Os 4 verbos apresentados, pensar, oír, volver e descer, são irregulares. Pessoal, por que são irregulares? Tem que saber disso. Porque a raiz do verbo... O que é a raiz, professor? Rapidinho, lembrando da aula passada, a raiz de um verbo é quando nós tiramos a terminação verbal. Na língua espanhola só tem 3 terminações verbais, AR, ER e R. Se tiramos fora, o que sobra é a raiz verbal. Então, para os verbos regulares, a raiz, se ela permanecer a mesma, sem nenhuma alteração, nos pronomes pessoais, nos tempos verbais e nos modos, então esse verbo é um verbo regular. Porém, se essa raiz ela sofrer qualquer que seja alteração, ou desaparecimento de alguma letra, ou o aumento de uma letra, uma mudança vocálica, por exemplo, ou a raiz permaneceu, mas teve uma letra que ninguém sabe de onde veio, como o verbo venir, de obengo, a letra G, ninguém sabe, né? Ou se a raiz ela mudar completamente. Há verbos que nem raiz tem, e na conjugação verbal há uma mudança louca, drástica. Então, esse verbo nós vamos dizer que ele é um verbo irregular. Isso é uma regra para a língua portuguesa também. Voltemos aqui ao comentário. Então, esses verbos, eles são irregulares, ou seja, possuem alterações na raiz, seja com o acréscimo ou com a omissão de alguma letra. Tais verbos, eles já estão em ordem para completarem as 4 frases, ou seja, o primeiro é o pensar, a segunda frase, oír, e aí por diante, né? E cada frase determina, ao final, o pronome pessoal para a conjugação verbal, como eu coloquei o pronomezinho no final de cada frase. Então, como cada frase deveria ficar? Vamos lá. Observe bem. Pensar. Vamos conjugar o pensar aqui. Eu penso, tu pensas, né? Você aí teve o acréscimo de quê? Para entender que o verbo é irregular. O acréscimo da vogal I, o câmbio vocálico, né? A raiz é pens, mas aí a raiz agora ficou piens. Ok? Verbo irregular. O oír, eu oigo, tu oyes, e aí se vai, né? Tem um acréscimo da letra G. Realmente o verbo é irregular. Volver, eu vuelvo, nós temos aí uma mudança, né? Na raiz do verbo é um O, V-O-L-V. Mas aqui na primeira pessoa, eu vuelvo, esse O virou E, câmbio vocálico, ok? E depois nós temos o verbo decir. O verbo decir, ele, eu digo, tu dices, ele disse. O que nós percebemos aqui? A raiz D é C, virou D e G e depois D e C, ok? Na alternativa D, como é que ficou? Só ela satisfaz ao verbo, as frases lá. Então, na alternativa B, vamos voltar lá rapidinho na alternativa B, só para a gente ler. Na alternativa B, voltemos lá. Aqui, na alternativa B, vai ficar piensas, porque está na segunda pessoa do singular, tu. Oigo, porque está na primeira pessoa, eu ouço, eu oigo. Vuelven, porque eu me refiro a los novios, eles voltam, eles vuelven. E disse, eu estou me referindo a quem? Ao menino, terceira pessoa singular. Ele disse. Em português, ele diz, ok? A alternativa B é a correta. Eu gostaria de parabenizar aqui a vocês que participaram, né, e que acertaram. E acertaram não foi porque fizeram de qualquer forma, ou digamos no chute, como, né, acertaram porque analisaram, porque compreenderam, por isso acertaram. Meus parabéns, enhorabuena.
Hello, dear students, teachers, welcome. Bem-vindo aí à nossa aula de língua inglesa. Hoje, então, nós vamos aí para a correção do nosso exercitando, né? Que foi colocar em prática aí tudo aquilo que foi visto ao longo das aulas, tá certo? Vamos agora, então, para o exercitando e essas questões de língua inglesa. Então, gente, nós temos aí logo na nossa primeira questão, né? A primeira questão aí de língua inglesa, é a 15ª. O que está sendo pedido, então, nessa questão? Destaque a alternativa que apresenta apenas adjetivos. Primeiramente, a definição de adjetivo, tá? Adjetivo, então, são todas as qualidades, boas ou ruins, isso vale também para a língua portuguesa, língua inglesa não é diferente. Então, nós temos na letra A, nós temos big, American, small, né? São 3 vocábulos ali, e se eles forem adjetivos, vocês deveriam marcar se resposta, né, como resposta correta. Na letra B, nós temos excellent, forest and short. Letra D, comfortable, new, classroom. Letter D, young, enjoy and pretty. Letter E, forest, short and house. Repare que todas elas, né, tem 3 vocábulos e é para definir, então, escolher aquela que contém somente adjetivos, né? Lembrando que adjetivos são todas as qualidades, boas ou ruins. Uma questão importante, dificilmente você vai encontrar questões como essa, né? É um pouco mais raro vocês encontrarem em provas de vestibular, em provas do Enem, por exemplo. É comum a presença de textos, e a partir de textos, então, né, tira-se uma questão de gramática, né, um tópico de gramática. Seria, então, a aplicabilidade da gramática contextualizada, né, dentro de um contexto. Mas é possível, então, encontrar questões como essa, né, questões de gramática sem a introdução de um texto. Tá? Então, não existe uma regra que defina. Normalmente, especialmente aí o Enem, ele vai trabalhar, então, um texto e, a partir desse texto, é possível que se faça uma pergunta relacionada à gramática. Tá certo? Vamos ver aí como é que estão respondendo aí, então, no chat as respostas acerca dessa primeira questão de língua inglesa. Vamos lá? Né? Lembrando que é a nossa primeira questão de língua inglesa, nós temos, então, a 15ª, né, de todo o exercitando. Olha só, o Carlos Eduardo dizendo que é a letra A, né, apostando que é a letra A. Vamos ver mais alguns aí. O Tiago dizendo que é a letra D. Então, não há um consenso com relação à resposta. Renan dizendo que é a letra B, né, apostando na letra B. Luísa dizendo que é letra A. Mais uma aí apostando na letra A. Aí nós temos Jarlisson, da Escola Estadual Rio Preto, né? Um abraço aí para todos da escola, dizendo que é a letra A. Gabriel, dizendo que é a letra da escola, vamos ver, Escola Estadual Rio Preto, ele colocou que é a letra A também. Francis dizendo que é letra D. Sara, letra A. O pessoal está participando, bacana. A Yasmin também apostando na letra A. Vamos ver mais uns aí. Aqui, a Keiliane, aliás, letra A. Então, o pessoal aí apostando bastante na letra A. Suelen também na letra A. Nayara, letra A. E o Arlisson, da escola Cecília Carneiro de Oliveira, apostando na letra A. Um abraço aí a todos os alunos da escola, os professores. Letra D, apostando aí o Francis José, né, já respondeu aí em uma da anterior aí, apostando na letra D. Bem, gente, então não há um consenso aí com relação à resposta, mas essa é uma questão fácil, né? Se a gente lembrar da definição do que é um adjetivo, que é sempre uma qualidade, né, atribuído a um substantivo, né, atribuído a algo ou alguém, então facilita a vida. Tem uma questão muito importante que a gente tem que tomar cuidado no caso dessa pergunta aqui. Vejam, como se trata de nomes, né, que não são verbos, as palavras podem variar, então, de posição. Ora, então, um substantivo pode se tornar um adjetivo, né, dependendo do contexto, tá? E, ora, pode haver essa troca, então, aí de posição. Não existe, então, quando a gente fala uma questão como essa, que não vem a partir de um texto, que não traz um contexto em si, é possível, então, que haja uma informação ali que possa cancelar esse tipo de questão, tá? Às vezes, um substantivo pode ser utilizado em um determinado contexto como um adjetivo. Isso é plenamente possível, porque eles são nomes, né?
são as classes gramaticais nominais. Então, se houver isso, é bom ficar bastante ligado, né, antenado aí, porque essa questão corre o risco de ser cancelada. Voltando para a nossa questão agora, vou mostrar para vocês. Então, a letra A, gente, big, é de fato um adjetivo, tá? American é um adjetivo pátrio, né, relacionado ao país, Estados Unidos. Small, então nós temos aí um outro adjetivo, certo? Na letra B, excellent, nós temos então um adjetivo aqui. A palavra forest é um substantivo, então ele não é um adjetivo, portanto a letra B está, né, não está correta. E nós temos short, que também é um adjetivo. Na letra C, nós temos então a palavrinha new, né, que é um adjetivo. Comfortable, nós temos também um adjetivo. Classroom. Aqui, gente, eu não tenho um adjetivo, eu tenho um substantivo. Mas aqui eu chamo a atenção para um fato. Se a nossa questão fosse, por exemplo, tivesse a palavrinha class, tá? A palavrinha class, por exemplo, nessa questão aqui deveria ser cancelada, porque aí eu teria duas respostas corretas, tá certo? Quando a gente parte do ponto que a palavrinha class é um substantivo, tá? E de fato só que uma das possibilidades, tá? O inglês aí muito pouco utilizado, em situações bem específicas, a palavrinha class, né, que é um substantivo, ele é utilizado como adjetivo. Então, há situações raras, mas há onde a palavrinha class é utilizada como adjetivo. Então, tem que ficar bastante ligado nessas palavras, tá? Nesses vocábulos, porque às vezes ele pode ser utilizado em determinada situação como um adjetivo, né? Como a qualidade atribuída a algo. E, portanto, se em vez de classroom nós tivéssemos class, essa questão, então, deveria ser cancelada, porque ela apresenta duas respostas corretas, né? O class, dependendo da situação, ele pode ser utilizado como um adjetivo, tá certo? Não é o caso, porque a nossa palavrinha é classroom, ok? Voltando, então, para o nosso texto, para a gente confirmar aqui as outras respostas. Letra D, young, né, jovem, é um adjetivo. Enjoy é um verbo, portanto, não pode ser, não é um adjetivo, então não é a resposta correta. Pretty, nós temos, de fato, um adjetivo. Letter E, nós temos, então, forest, que é floresta, não é um adjetivo. Short é um adjetivo. House também não é um adjetivo. Então, a resposta correta vai ser mesmo a letra A, né? Então, a alternativa A apresenta apenas adjetivos. Todas as outras alternativas apresentam uma palavra que não é adjetivo. São elas, forest, classroom, enjoy and house. Tá certo, gente? Então, na questão 15 aí, a resposta correta, aliás, é a letra A. Vamos para a próxima questão. Na questão 16, né, seguindo aí também uma questão que não traz texto, mas é possível também encontrar, né, em vestibulares esse tipo de questão. Complete as frases abaixo passando o verbo em parênteses para o past continuous. Em seguida, destaque a alternativa correta. Olha só, nessas três frases aqui era para colocar então o verbo entre parênteses, né? To play, to have and to work. Esses três verbos deveriam ser utilizados para colocar essa frase no past continuous. Lembrando que o past continuous ele tem essa definição, porque o verbo auxiliar vai estar no passado e o continuous ele vai ser, então, efetivado pela presença do verbo principal no gerúndio, né? Ou seja, com a terminação ing em língua inglesa. Vamos ver algumas respostas aí dos nossos alunos, depois a gente volta para a correção aí dessa questão aí, a nossa 16ª questão. Vamos ver algumas respostas aí. O Gustavo colocando que é a letra B. Vamos ver mais algumas respostas. Michel, postando que é a letra B também, da Escola Sebastião. Michael, perdão se falei errado aí o nome da escola. Luísa, a alternativa B. Vamos lá, Gabriele, dizendo que é a letra B da Escola Estadual Rio Preto da Eva. O pessoal de Rio Preto da Eva está bombando aí. Juan Carlos, dizendo que é a letra B da Escola Ruth Prestes. Vamos lá. Renan Silva também dizendo que é a letra D. Vamos pegar mais alguns nomes aí. A Gabriele já foi, né? Letra E. Passando que é a letra E. Vamos lá.
Adriel, dizendo que é a letra B. Pessoal postando mais aí na letra B. Vamos pegar mais, né? Eu acho que já vimos bastante, né, respostas aí. Não dá para falar todos, né? Algumas respostas aí o pessoal responde bastante, aí não tem tempo suficiente para responder, né? Para colocar o nome de todo mundo na tela. Agradeço a participação de todos vocês, tá? Que já colocaram a resposta. É sempre importante aí essa parte. Vamos voltar para a nossa questão? Então, gente, nessa primeira aqui, my cousins, eu tenho plural. Se eu tenho plural e a regra do past continuous, a definição de past continuous é o verbo to be no passado, mais o verbo principal acrescido de ing. My cousins, então nós temos were. E aí o verbo play, né, acrescido então de ing, tá? Na segunda, né, nós temos Solomon, é um nome próprio, é uma pessoa só, então aqui eu já devo utilizar o passado verbo to be, was. Solomon was having, que são os verbos principais, né, sempre acrescido de ing. Na terceira frase, né, nós temos they, aí nós temos plural aqui, né, o sujeito no plural, então deve ser o were. E aí o verbo work acrescido, que é o verbo principal, working. Né? Working. Eu vou melhorar essa letra aqui um dia, tá, gente? Eu prometo. They were working hard in their college project. Então, gente, o que muda aqui é a presença, né, do ing após o verbo principal, né? O verbo principal, então, acrescido de ing. Na primeira, my cousins were playing soccer yesterday. Meus primos estavam jogando futebol, né? Soccer, então, é o futebol que diferencia de futebol, né? Do futebol americano, então, coloca-se soccer como futebol que nós temos aqui no nosso país, né? Para diferenciar justamente do futebol americano, American Football, que é aquele com a bola oval e tudo mais. Solomon was having lunch with his friends last week. Então, Solomon, como é um sujeito no singular, eu devo colocar o was, né? Então, o Solomon almoçou com seus amigos semana passada. E por último, na última frase, nós temos they were working. Eles estiveram, né? Estavam trabalhando. Aliás, estavam trabalhando pesado. A palavrinha hard quer dizer pesado, trabalhando demais, bastante mesmo. Então, eles estavam trabalhando pesado no seu projeto da faculdade, tá certo? Vamos ver qual é a resposta correta agora? Então, nós tínhamos todas as opções e vou mostrar agora a resposta correta, é a letra B. Então, parabéns a todos os alunos que responderam corretamente. O comentário acerca dessa questão é o seguinte: past continuous é caracterizado pela presença do verbo to be conjugado no passado, was and were, mais o verbo principal acrescido de ing. Aliás, essa é a estrutura das frases, né, do past continuous. É o passado, o verbo to be, was ou were, mais o verbo principal com ing. O was é usado quando o sujeito estiver no singular, I, he, she e it, né, e equivalente. Às vezes eu não tenho um desses pronomes, mas eu tenho nome próprio, por exemplo, que pode se substituir por ela ou por ele. Então, nesse caso, o sujeito também deve acompanhar. Era o caso ali do Solomon, né, que substitui he, ele. E o were é usado quando o sujeito estiver no plural com we, you, they e palavras, né, equivalentes. Tá certo, gente? Então, agradeço aí a participação de todos os alunos aí que responderam no chat, né, mostraram aí as respostas que eles conseguiram encontrar, né? São questões, então, reiterando que dificilmente a gente encontra perguntas sem um texto em questões de vestibular e Enem, por exemplo, mas é possível, tá certo? Só fiquem ligados aí, porque às vezes, por ser fácil, né, a gente comete algum deslize aí, tá certo, gente? Um abraço e agora vocês continuam aí com a correção do exercitando, só que de língua portuguesa. Um abraço, bye bye! Olá, alunos! Vamos agora corrigir as questões de língua portuguesa. Lembrando que vocês já podem enviar as respostas de vocês pelo chat. Façam a participação por lá, interagindo com a gente, ok? Vamos à primeira questão? Vamos lá corrigir agora.
Muito bem, gente, questão de número 17, o ouro do século XXI. Essa questão foi do Enem de 2020 e vamos lá. Sério, gadolínio, lutécio, promécio e érbio, sumário, térbio e disprósio, homóbio, túlio e tibérbio. Essa lista de nomes esquisitos e poucos conhecidos pode parecer a escalação de um time de futebol que ainda teria no banco de reservas lantânio, neodímio, praseodímio, európio, escândio e ítrio. Mas esses 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte da vida de quase todos os humanos no planeta. Chamados por muitos de ouro do século XXI, elementos do futuro ou vitaminas da indústria, eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets, celulares, motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora volta a pensar em retomar sua exploração. Então, com base no texto, as aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto para, letra A, imprimir um tom irônico à reportagem, B, incorporar citações de especialistas à reportagem, C, atribuir maior valor aos metais, objetos da reportagem, D, esclarecer termos científicos empregados na reportagem, ou letra E, marcar a apropriação de termos de outra ciência pela reportagem. Certo? Então vamos lá, vamos verificar o que os nossos alunos responderam por meio do chat. O Tiago respondeu que a resposta dessa questão é a letra C. Obrigado, Tiago. Vamos ver quem mais está participando com a gente. A Natália, afirmando também que a resposta correta é a letra C. Vamos já verificar. Certo? Então, pessoal, voltando aqui à nossa questão. Percebe que estamos falando aqui do sinal de pontuação, exatamente as aspas, né? Esse sinal que vai destacar determinada palavra. Pode ser para sinalizar a fala de alguém, destacar determinada expressão, chamando a atenção para o texto, ok? E quando nós voltamos ao nosso texto, observe que as aspas destacam exatamente ouro do século XXI, elementos do futuro, vitaminas da indústria. Aqui no texto, pessoal, esses termos, ele atribuem uma conotação, ou seja, eles trazem para o texto um tom positivo ou um tom negativo dentro do texto. Isso relacionado aos elementos, né, aos metais que foram citados lá no início. Percebo que aqui eu tenho uma ideia positiva, um fator positivo nesse texto. Então, quando olhamos as alternativas, olha só, aqui vai ter essa ideia positiva é a letra C. Olha só, atribuir valor aos metais, objeto da reportagem. Atribuir valor, ou seja, qualificar, valorizar, certo? Então, a alternativa correta, letra C. Vamos à próxima questão. A outra questão também é uma questão do Enem de 2020 e traz a letra de uma canção bastante conhecida. Já podem enviar a resposta dessa questão aí lá no chat. Tá bom, gente? Vamos lá. A questão: caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidente, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. O sol nas barracas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Então percebo que a música é de Caetano Veloso, Alegria, Alegria, música vencedora de festivais, né? E percebo que também tem uma parte histórica relacionada a essa música, a questão da censura na época do regime militar, certo? Com base nisso, vamos lá à questão. Percebo que a questão, ela vai colocar aqui pra gente, olha só.
É comum coexistirem sequências tipológicas. Quando falamos tipológica, gente, lembre, em o mesmo gênero textual. Quais são os tipos de texto que nós temos na língua portuguesa, certo? Nós vamos ter os narrativos, os descritivos, os expositivos, injuntivos, certo? E os dissertativos. Então, o que ele quer saber é quais características, quais tipos de textos eu vou ter aí dentro do texto que nós acabamos de ler, dentro da canção, certo? Que tipologias estarão presentes lá? E aí vamos às alternativas. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são: letra A, descritivo e argumentativo, pois o enunciador destaca cada lugar por onde passa, argumentando contra a violência urbana. B, dissertativo e argumentativo, pois o enunciador apresenta seu ponto de vista sobre as notícias relativas à cidade. C, expositivo e injuntivo, pois o enunciador fala de seus estados físicos e psicológicos e interage com a mulher amada. D, narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade ao mesmo tempo que as descreve. Letra E, narrativo e injuntivo, pois o enunciador ensina o interlocutor como andar pelas ruas da cidade, contando sobre sua própria experiência. Certo? Vamos observar o que os nossos alunos responderam. Então, observando aí lá no chat, a Ciane Borges afirma que a resposta correta é a letra D. Quem mais está interagindo? O Max, da Escola Estadual Tiradentes, afirmando que a resposta correta dessa questão também é a letra D, certo? Temos o Wagner afirmando também que a resposta correta é a letra D. Até esse momento predominou letra D. Agradeço a participação dos nossos alunos e também daqueles que estão interagindo lá no chat, certo? Vamos lá? Então, observando aqui, pessoal, quando voltamos na letra da canção, observe que o nosso texto, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, ó, eu vou. Eu já tenho uma ideia de ação desse eu lírico aí, no caso, o da canção, que está realizando determinada ação. E ele caminha, e percebo que eu vou tendo: o sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Observem que eu tenho a ideia dessa ação, percebo que o eu aqui está caminhando, certo? E percebo também que eu tenho descrições relacionadas ao que ele está vendo: sol, espaçonaves, guerrilhas. Então percebo que há todo um contexto, tanto narrativo quanto descritivo. E a alternativa que vai apresentar esses dois tipos, observem, é exatamente a letra D, narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças. Percebe que ele diz eu vou, ou seja, ele vai caminhando, ele está em movimento. Ao mesmo tempo também a gente observa lá, certo? Olha só, pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo em que as descreve. Então eu percebo que ele apresenta, né? Ele vai pontuando o que ele observa: pessoas, guerrilhas, andanças. Perceba que tudo isso é colocado aqui. Então, no mesmo texto eu tenho tanto narração quanto descrição. Ok? Vamos à próxima questão. Questão agora de número 19, também do Enem de 2020. Vamos lá? Já podem mandar aí as respostas lá no nosso chat. Seu nome define seu destino. Será? O nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social. E por isso, é um dado essencial na sua vida, diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro Nome Próprio, editora UNB. Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você quem constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então, ele pesa, mas não é decisivo. De acordo com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases. Na infância, quando se desenvolve a identidade sexual; na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome; no casamento, quando ela adiciona ou não o sobrenome do marido ao seu. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele.
certo? Então, pessoal, pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. No texto, ou seja, no trecho da reportagem, o vocábulo nome, este vocábulo aqui, essa palavra, é retomado pelo pronome destacado em. E aí temos 5 alternativas. Dessas alternativas, em qual delas eu tenho aí a retomada desse nome, certo? Então, vamos verificar logo que os nossos alunos responderam. Vamos lá. Então, a Gabriela respondeu que a alternativa correta dessa questão é a letra B. Vamos lá. O Renan também afirma que a alternativa correta é a letra B, certo? O Brandon, né? Brandson, afirma que a alternativa correta é a letra E, da Escola Estadual Professora Ruth Prestes, certo? Agradeço a participação dos nossos alunos que estão interagindo ao chat. E agora vamos observar. Então, eu tenho enunciados aqui, gente, que foram retirados do próprio texto. Olha só. Seu nome define seu destino. B. É você quem constrói a sua identidade. C. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome. D. Você toma posse do nome que lhe foi dado. Ou letra E. Não ficar brigando com ele. Certo? Então, quando a gente observa lá no nosso texto, agilizando aqui um pouquinho mais a nossa correção, vamos identificar logo aqui onde aparece no caso, a nossa alternativa correta. Percebo que a alternativa correta é exatamente a letra E. E observe que ela aparece nas últimas linhas do nosso texto. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele. Percebo que eu tenho o substantivo nome citado aqui e no segundo período, ou seja, na oração seguinte, percebo que você não encontra ele escrito, mas substituído por outra palavra, exatamente pelo pronome ele, certo? Então, o que retoma, ou seja, o pronome que retoma o substantivo nome é exatamente ele. Então, a alternativa correta é a letra E. Vamos à próxima questão, já comecem a enviar aí as respostas no chat. Indústria cultural da felicidade. Tornou-se perigoso o emprego da palavra felicidade desde seu mau uso pela propaganda. Os que se negam a usá-la acreditam liberar os demais dos desvios das falsas necessidades das bugigangas que se podem comprar em shoppings, granfinos ou em camelôs na beira da calçada, que, juntos, sustentam a indústria cultural da felicidade, a qual foi reduzido o que antes era o ideal ético de uma vida justa. Infelicidade poderia ser o nome próprio desse novo estado da alma humana que se perdeu de si, ao perder-se do sentido do que está a fazer. Desespero é um termo ainda mais agudo quando se trata da perda do sentido das ações pela perda da capacidade de reflexão sobre o que se faz. A felicidade publicitária está ao alcance dos dedos e não promete um depois. Resulta disso a massa de desesperados trafegando como zumbi nos shoppings e nas farmácias do país em busca de alento. Ao reprovar a ação da indústria da felicidade e um comportamento humano, o texto associa. Então, a gente está em busca das associações que o texto faz, certo? 5 alternativas. Vamos lá. O que os nossos alunos responderam? Rapidinho, observando o nosso chat. Olha só, o Brentson afirmando que a resposta correta dessa questão é a letra D. Quem mais? O Tiago também interagindo com a gente, mas ele afirma que a resposta correta é a letra A. A Júlia Cavalcante afirma que é a letra D. Tivemos aí uma divergência de respostas, olha só. A Gabriela, letra D, certo? Agradeço a participação dos nossos alunos que estão interagindo no chat. E vamos aí à nossa resposta. O enunciado, lembrando, ao reprovar a ação da indústria da felicidade e um comportamento humano, o texto associa. Então, estamos em busca das associações que foram feitas no texto para essa questão. A ansiedade recorrente ao lançamento das novidades do mercado? Não. A alternativa B, visita frequente ao shopping, a resolução de problemas cotidianos? Também não. Percebo que é uma consequência essa visita dos shoppings, certo? Frequente.
Letra C, atitude impensada ao atendimento de necessidades emergenciais. Perceba que isso daí também são consequências devido a um outro fator. Letra D, postura consumista, a crença na promessa ilusória de anúncios publicitários. Então, pessoal, perceba que eu tenho exatamente essa relação do consumismo das pessoas, não é, com a ilusão, ou seja, a crença de prazeres que são trazidos lá pelos anúncios publicitários. Então, a alternativa correta aqui dessa questão é a letra D. As demais alternativas, elas se apresentam como consequências desta relação. Ok? Agradeço a participação de todos e agora vocês continuam com o Exercitando. A sua aula continua no próximo vídeo.